A gente está em Romanos capítulo 3, né? A gente vai entrar no versículo 9. Então, em Romanos capítulo 3, no versículo 9, que fala que se concluir temos nós algumas vantagens, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como grego estão debaixo do pecado, né? Então aqui a gente vê, né, sobre a conversa que o apóstolo Paulo está tendo com as pessoas sobre a situação de servir a Cristo, sobre a lei, né? Então ele fala sobre os judeus tinham alguma vantagem sobre isso. Os gregos, né, que seriam os gentios também, fala que de forma nenhuma, porque todos estão debaixo do pecado, né? Então aqui a gente podemos ver sobre a situação do pecado, né? O pecado é algo destruidor, né? Que ele tira todo o privilégio das pessoas estar diante de Deus, né? Então a gente vê que os judeus, eles receberam esse privilégio, era um povo de Deus, um povo escolhido de Deus, mas por eles não aceitar, não obedecer a Deus, né, e caíram nas transgressões do pecado, então o pecado, ele dá esse prejuízo, né? Então a pessoa fica a sujeito a como a qualquer um, né, que precisa do perdão de Cristo, né? Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, que de forma alguma, né, os judeus teriam alguma vantagem, né, porque eles eram como qualquer outro por causa dos seus pecados, né? Todos precisam do arrependimento do Senhor, né? Então aqui nesse contexto eu vejo muito, né, sobre a situação da lei que é colocado aqui, né, que a gente vê que a lei era boa, né, no sentido de mostrar a falha, mostrar os pecados das pessoas, né, como você olhasse no espelho para você ver seus defeitos, né, olhar algumas coisas assim que você tem, né, então seria no sentido de mostrar, né. Então a gente vê sobre a lei, era boa para isso, né, para mostrar as falhas e os pecados, né, que as pessoas não deveriam fazer, né. Mas ela em si, ela não salvava ninguém, né? O que salvava era Cristo, né? Então é isso que o apóstolo Paulo coloca, né? A gente podemos até pensar sobre as situações assim de remédio, né? A gente vê que muitas pessoas ela vive a vida inteira tomando remédio, mas se o remédio curasse, ela não precisava ficar a vida inteira tomando remédio. Então a gente vê que o remédio é uma coisa que o nome já fala, não só remedia, né? Você toma, mas para ele minimizar a situação. Mas ele vai te curar? Não vai, porque se ele curasse, não existiria um monte de gente doente no mundo. Então o remédio é uma coisa só para amenizar, né? Então a lei era mais ou menos isso, né? Só para mostrar as falhas das pessoas, olhar o sentido que elas não deveriam fazer, mas com termos de salvar. Ela ia salvar? Não ia. Só Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos ver, né? Então essa situação assim, no apóstolo Paulo colocar seria uma situação assim meio precária e difícil, né, para os judeus, porque eles eram fanáticos nas leis, né? Então eles achavam que a lei era suficiente, né? E na verdade, o apóstolo Paulo coloca que ela não é suficiente, né? Então aqui a gente vê, né, sobre essas situações, né, que todos somos condenados, né, por causa do pecado, né? Então a gente vê que o pecado é algo destruidor, onde ela destrói a pessoa, né? Então muitas vezes as pessoas olham alguma pessoa com um defeito do pecado, como pessoas alcoólatras ou alguma coisa, muitas vezes a pessoa olha, você olha aquele mal acabado, né? A maneira das pessoas falar, né? Pessoa ali destruída, né? Então a gente vê que tudo isso vem por causa do pecado, né? Então o pecado, ela arrebenta com a pessoa, né? É algo destruidor, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, que não há nenhuma diferença entre judeus e gentios, né? Então a gente vê que não há nenhuma diferença, que todos eram pecadores, né? Todos nós somos pecadores, então a gente podemos ver que todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Cristo, né? Então a gente vê que o pecado deixou os judeus, né, sem nenhuma vantagem, né? Então eles tinham vantagem por ser um povo de Deus, né? Fazendo parte, né, da lei de Moisés e tudo mais, né? Descendente de Abraão, mas por eles não servir a Deus do jeito que ele queria, então essa vantagem ficou para baixo, né? Então Paulo, né, ele pergunta sobre essas vantagens, né, dos judeus, que não seria nenhuma sobre esse tratamento, né? A gente podemos ver aqui capítulo 3, a gente viu no versículo 9, agora vamos ver o versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, né? Então deixa bem claro, né, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então a gente vê que não tem nenhuma pessoa justo na terra, né? Então a gente vê que por mais que
a pessoa ela se preocupa de ser santo, né? Como a palavra de Deus fala que devemos ser santos como o Senhor é, mas a gente vê que sempre vai ter algumas falhas, né? Que a gente vê que santo verdadeiro é Deus e todos nós somos pecadores, somos falhos e dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Então, quando ele fala aqui que não há nenhum justo sequer, então a gente vê que por mérito próprio, assim, jamais a gente vai conseguir chegar a Deus, né? Então a gente vê que esse é um ato, que é um dom de Deus, que vem o dom da salvação, e é a graça e a misericórdia de Deus que tem que habitar em nós, né? Por nós procurar servir e obedecer a Ele, né? Então a gente vê que a graça e a misericórdia de Deus, ela habita ricamente em cada um de nós. Então a gente vê que por mérito nosso, nós não vamos conseguir chegar a Deus, porque a própria palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Então, quando ele fala que não há um justo sequer, ela está falando sobre todos nós, né? Que servimos a Deus mesmo. A gente vê sempre, ou numa coisa ou no outra, a gente vai falhar ou vai acabar desagradando a Deus em alguma coisa, né? Então a gente vê que o verdadeiro justo é nosso Senhor, Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, ele veio morrer na cruz porque ele sabia, né, que ninguém aqui era capaz, né, de chegar a ele se não for pela sua morte na cruz. Ele que tinha que pagar por esse preço, né, do pecado das pessoas, né? Quando ele fala não há nenhum justo, podemos pensar sobre aquelas pessoas, né, que serviam a lei, né, e eles tinham orgulho, né, de servir a lei, mas na verdade eles eram falhos em muitas coisas, né? Então, como a lei nos salvava, alguém teria que pagar o preço, né? E esse preço que veio pagar é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos ver bem sobre isso, né? No versículo 11 aqui fala: e não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Então a gente vê que seja bem duro, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Então a gente vê assim sobre esses estudos sobre o livro de Romanos, assim, a gente vê assim que são palavras bastante duras e bastante difíceis, né? Então a gente vê assim que não há quem entenda, não há quem busca a Deus. A gente podemos ver assim que seria por causa da dificuldade que eles mesmos colocavam, né? Achando que eles eram diferentes dos gentios. Os gregos judeus achavam que eles tinham eles eram favoritos nisso e achavam que outras pessoas que tinham as dificuldades, que tinham os problemas, que não tinham esse mérito da salvação. Então a gente vê sobre essa situação assim que era bem precária, né? Então aqui ele fala assim, falta entendimento, né? Então não há ninguém que busca Deus, porque ninguém teria aquele pleno conhecimento, né? Então a gente vê que o conhecimento, na verdade, ela vem de Deus, né? A gente vê que Jesus Cristo ele veio aqui para trazer esse pleno entendimento. Então a gente vê que por falta de entendimento, não há como buscar a Deus. Como é que eu vou buscar a Deus sem um entendimento, né? A gente podemos ver que até num trabalho, muitas vezes a gente vai começar um trabalho, muitas vezes a gente vai fazer um trabalho que a gente nunca fez, nem é acostumado, muitas vezes a pessoa está ali ensinando a gente, na hora que ele vira as costas começa a sair tudo errado, porque muitas vezes você não tem aquela prática, e muitas vezes você teve aquela dificuldade de aprender, né? Então a gente vê que tem muitas pessoas que têm até um período de 3 meses por passar uma experiência numa empresa, a gente vê que muitas pessoas também ela é reprovada, ela acaba não passando, porque ela acaba não se adaptando, não fazendo aquilo da maneira que agrada a seus chefes, né? Então a gente vê que as dificuldades, na verdade, existem. E será que não existiu dificuldade para agradar a Deus e servir a Deus do jeito que Ele quer? A gente vê que existiu, mas não porque Deus ele deixou algo difícil de entender e complicado. Mas a gente vê que complicado, na verdade, são as pessoas, né? Que muitas vezes ela fica discutindo por alguma coisa que é errado, e aquilo que é errado ela começa a achar que é certo, e aquelas coisas que é justo, que é verdadeiro, muitas vezes ela não quer se adaptar naquilo. Então a gente vê que existe essa dificuldade, e muitas vezes, das pessoas querer servir a Deus, né? Então aqui a gente vê no versículo 12 aqui, todos se desviaram e ajuntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então aqui deixa assim uma forma precária, né? Que fala que todos se desviaram, né? Desviaram de fazer aquilo que Deus quer, nem as pessoas se tornaram inúteis, né? E não há quem faça o bem, não há um sequer, né? Então aqui a gente vê que seria assim, uma grande bordoada, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele estava no meio de pessoas assim, né? E ele falava essas palavras difíceis, né? Então eles viam a dificuldade das pessoas, né? Mas ele nunca corria, né, de falar a verdade de Deus e colocar as palavras certas para as pessoas, por mais
que seria ruim das pessoas aceitar ou querer fazer, mas ele sempre procurava fazer aquilo que era correto e agradar a Deus, né? A gente podemos ver que o nosso Deus, ele é sempre justo, né? Ele é sempre bom, né? Então aqui a gente vê no versículo 13, a garganta deles é sepulcros aberto, com a língua engana, o veneno de víbora está nos seus lábios. Então a gente vê que seria a situação daquelas pessoas que falam sobre a sua garganta, né, de sepulcro aberto, né? Com a língua, né, que engana, né? Venenosa, né, de víbora. Então a gente podemos ver sobre a língua, né, venenosa das pessoas, né? Então ela acaba se afastando da presença de Deus, né? E se torna difícil, né, de agradar a Deus, né? Então aqui a gente vê, né? A gente vê que podemos pensar sobre a dificuldade que o apóstolo Paulo teve, né? Ele debatendo sobre as coisas corretas e as pessoas tentando ir ao contrário e tentando ir contra Deus, né? Então aqui a gente vê assim que foi uma dificuldade muito grande, mas a gente vê que um privilégio que ele não desistiu, né, de fazer aquilo que era correto e agradar a Deus sobre todas essas coisas, né? Então a gente podemos ver que isso é uma coisa muito boa, né? Então ele vê que ele mesmo, né, recebendo, né, sobre essa preferência de Deus, né? Então a gente vê que os judeus não manteve a sua vantagem deles, como também os gentios, né, entregou o pecado, né? Então a gente podemos ver sobre essa situação. Então a gente vê que por causa do pecado essas coisas tudo começam a acontecer, né? Então as coisas vão se tornando mais difíceis, o coração cada vez mais duro, né? Então fica-se difícil se encaixar no plano de Deus, né? Então a gente vê muitas vezes, a gente vê que hoje em dia ainda existem pessoas complicadas, né, para fazer a vontade de Deus e servir a Deus e muitas vezes a pessoa começa a olhar muitas coisas polêmicas e dificultando, né? Então isso aí não é nada bom, né? A gente vê que o importante é procurar agradar a Deus e servir a Deus de uma maneira simples, né? Então a gente podemos ver sobre isso, né? No versículo 14 fala, a boca, ela tem cheia de maldição e amargura, né? Ele fala sobre a boca das pessoas que era cheia, né, de maldição e amargura, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que muitos desacreditados, né, que muitas vezes a boca fala aquilo que está cheio o coração, né? Quando a pessoa ela se enche o coração de amargura, de ira, então dificilmente uma pessoa dessa vai falar alguma coisa boa e agradável, né? Porque o seu coração está cheio de raiva e de ódio, né? Então muitas vezes a pessoa vai falar aquilo que ele está sentindo, né? Aquilo que está devorando ele, né? Então a gente vê que a amargura, né, o ódio, ela destrói a pessoa, né? Se a pessoa estiver assim, ela vai falar aquilo que está sentindo, né? Ela vai colocar para fora aquilo que está dentro dela, né? Ela vai precisar se esvaziar e vai se esvaziar de uma maneira terrível. Muitas vezes até descontando em pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Então aqui a gente podemos ver, por isso que devemos ver como a palavra de Deus fala que devemos encher o nosso coração do Espírito do Senhor, né? Nosso coração seja transbordante da palavra de Deus, do Espírito do Senhor, para a gente poder sempre falar as coisas boas diante de Deus, né? E no versículo 15 que fala, e os seus pés são velozes para derramar sangue, no seu caminho há destruição e miséria. Então, fala sobre as pessoas maldosas, né? Que fala que os seus pés, né, elas são velozes para derramar sangue, e nos teus caminhos há destruição e miséria, né? Então, podemos pensar sobre aquelas pessoas maldosas, né? Pessoas que não têm a misericórdia, não pensa, né, no depois, né? Só pensa naquela situação do ódio, no agora, e vai agir conforme está cheio de ódio, né? Então ela vai ter essa consequência, né? No versículo 17 fala, eles não conhecem o caminho da paz e não há temor a Deus diante dos seus olhos, não. Então a gente vê que uma pessoa que não conhece o caminho da paz, né? Então, se a pessoa não conhece o caminho da paz, não conhece o caminho de Deus, ela não vai ter temor a Deus. Ela vai ter temor de Deus porque se ela não conhece o temor da paz. Se ela não conhece o caminho do Senhor, então uma pessoa que vai viver sem temor, ela vai viver de qualquer jeito. Então, ela vai viver do jeito que está acontecendo, né? Se está acontecendo um monte de coisas ruins ali, ela vai entrar no meio, não vai estar nem com a consequência, né? Porque a pessoa não tem temor a Deus, né? Mas aquela pessoa que tem paz de espírito, aquela pessoa que tem temor a Deus, então jamais ela vai correr dessas coisas ruins.
ela não vai querer nem estar próxima, e ela não vai entrar nesse tipo de situações diante dos olhos de Deus, né? Então aqui a gente podemos ver bem nessa situação que o apóstolo Paulo vai colocando, né, diante dessas pessoas, né, que muitas vezes as pessoas ficavam nesse contexto que mostra que ele estava muito assim, um julgando o outro, né? Os judeus achando que os gentios não tinham, né, esse privilégio de servir a Deus, que é só ele que era escolhido, né? Então, para entrar tinha que ser circuncidado, aquela monte de coisa, né? Eles colocando tudo isso, e o apóstolo Paulo vai querer colocar que não. Agora estamos na graça de Cristo, né? Cristo já fez tudo por nós, agora nós devemos servir a Ele, e essas coisas vão estar fora disso, né? Mas muitas vezes as pessoas não queriam aceitar, né? E no versículo 19 que fala, ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, né? Então aqui ele deixa bem claro, né? Fala, ora, sabemos que tudo que diz é dito, que vive sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então aqui fala bem claro, né? Que toda boca se cale, né? Seria se você cala a boca, que você é culpado, né? Das suas falhas, dos seus pecados, agora você tem que se entregar a Deus, né? Então não tem mais para onde correr, né? Então a gente vê que seja a palavra dura, né? Que devemos calar a boca sobre aquelas coisas que eles não estavam aceitando, né? Deixar para lá e aceitar aquilo que era verdadeiro diante de Deus, né? No versículo 20 aqui fala, é porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Então ele deixa bem claro aqui, né? Então isso aí seria uma pancada para aquelas pessoas que tinha a lei como segurança, né? Então ele fala, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então a lei não serviria para nada, na verdade. É como fala, você está lutando por uma coisa que não vai servir para nada, ela não vai te salvar. E fala que depois da lei, ninguém vai ser justificado do pleno conhecimento do pecado, né? Então, como a lei era muito dura, né? Pessoas poderiam, eu supor, servir meia dúzia de questões da lei. Se ela falhasse, já estava condenado por todas. Então, é uma coisa assim muito difícil, né? Então, a gente podemos até pensar sobre aquela matança que tinha de animais, né? Tudo aquilo lá simbolizava, né? Porque as pessoas, na verdade, não conseguiam seguir a lei, né? Então, era para Deus minimizar, né? Sobre os pecados, né? Das pessoas, né? E agora a gente vê que depois veio Cristo Jesus, e Cristo foi o Cordeiro perfeito, né? Que morreu na cruz, para que nós possamos ser salvos e ter acesso a Ele, né? Porque a gente vê que a gente não conseguiria pagar nossos pecados, né? As nossas falhas diante de Deus era uma coisa que nos sacrificava, né? Então a gente não era justo, como diz aqui as passagens, né? Então teria que vir alguém justo, esse justo era Jesus Cristo, e Ele já fez tudo isso por diante de nós, né? Agora é claro que a gente podemos servir a Deus da melhor maneira possível, mas se falhar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, né? E Ele é justo para nos perdoar, né? Então a gente tem esse acesso à salvação por causa de Jesus Cristo. Não seria por mérito próprio, mas por misericórdia de Jesus Cristo. Então a gente vê que essa misericórdia de Jesus Cristo, ela é importante aqui nas nossas vidas, né? Então é uma coisa assim muito, muito rica que devemos olhar, né? E observar sobre isso. Então esse aqui é um ponto assim principal de nós, né? No capítulo 3, do versículo 1 ao 19, alguém tem algum comentário? É um texto difícil, né? Quando a gente olha para a lei, como eu disse, a gente tem o propósito que ela tinha, que é mostrar esse pecado. Mas, ao mesmo tempo, a gente é chamado para obediência. Sim. Então, acredito que harmonizar as coisas acaba se tornando um grande desafio para nós. Porque quando a gente olha para os profetas, inúmeras vezes é questionada a questão: olha, vocês estão oferecendo sacrifícios, mas vocês não estão com o coração entregue a Deus. Eles estavam em obediência dele, mas não estavam com o coração entregue. E essa dificuldade que eles mostram na prática acaba mostrando a importância do sacrifício de Jesus na graça. Porque, como eu disse, na lei ninguém consegue ser justificado.
justificado. Ou seja, ninguém consegue obter justiça e assim ser inocentado diante de Deus. E aí se torna necessário uma intercessão, um mediador, que é Jesus Cristo. Então, eu olho para esse texto e vejo a beleza e a dificuldade de prática das coisas. Não é somente a obediência, mas a crença. No momento de Abraão, a gente vê Abraão no momento que ele não havia lei, mas ele foi imputado à justiça, foi justificado pela fé dele. Mas a fé dele foi a obediência a Deus. Então, eu acho muito complexo, mas nos chama a entender que nós dependemos de Deus. Que por si só nós não podemos alcançar a justiça sem a presença de Deus e sem Ele nos fazer isso. Porque o ritual não purifica, não justifica. A gente vê sobre a justiça de Deus, ela vê assim que ela é sempre justa e santa, né? Então, por mais que a gente fale e peque, mas isso não vai destruir a justiça de Deus, porque Deus é sempre santo, Ele está no seu lugar ali como santo e poderoso. Então, por mais que a gente tente servir a Ele, se esforçar, quando a gente vai falhar, isso aí não vai justificar a sua justiça, porque Ele é santo e é justo, e o problema vai estar com cada um de nós, né? Então, aqui a gente podemos bem pensar sobre isso, porque ele fala muito, o livro de Romanos fala muito sobre a justiça de Deus, né? Sobre a sua santidade, mas a gente vê que a gente, como servo de Deus, como igreja, a gente jamais, a justiça de Deus vai estar em julgo por causa de nós, né? Porque nós não temos como condenar, porque muitas vezes a pessoa fala, né, você está perto dessa pessoa, você não roubou, mas ele rouba, você é ladrão também, você está junto com ele, não é isso? Muitas vezes a polícia vai abordar uma pessoa, só de você estar do lado, você já vai estar condenado diante dos olhos da pessoa, né? Mas a gente podemos ver que a justiça de Deus, ela é sempre justa e boa. Então, mas a gente nunca vai comprometer a justiça de Deus por causa de nós, né? Porque nós podemos falhar, errar, mas a justiça de Deus está sempre ali pura e santa. E aí que o apóstolo Paulo vai falando por essas pessoas, né? Tem mais algum comentário? Não? Acho que isso que o Felipe colocou vai dar continuidade, né? Ninguém gosta de fazer um exame, perceber que está com uma doença grave, mas as pessoas se sujeitam ao exame porque elas querem um tratamento, né? Então a lei ela teve esse papel, não de inventar, assim, de tentar convencer todo mundo que você comer pecador, não, mas para mostrar o estado do ser humano. O ser humano está precisando de decaimento, de pecado, de afastamento de Deus. Se tivesse parado por aí, era um desespero. Mas aí veio o Novo Testamento, veio o ministério do Senhor Jesus Cristo para dar cura, para dar solução para isso. Não é? Até o Felipe falou, existia um homem de Deus no passado, né? Que apontava o seu caminho, mas ali era como se fosse um tratamento paliativo, né? Sim. Mas não era um tratamento definitivo. Era aquilo para segurar ali as pontas até o Salvador vir. Então, e isso acaba com a arrogância desse mundo, né? Você só acha que merece o céu, que sozinho, né? Ele é capaz, ele é bom. A lei, ela tem essa importância, demonstra nossa total dependência do Senhor. Total dependência do Senhor. Nós somos justos porque Ele nos justificou, porque Ele se compadeceu da gente. Ele pegou da nossa dor, nos perdoou e nos ajuda a mudar. Né? Mas o homem sozinho não é capaz de fazer toda a vontade de Deus, sem ajuda dele. Verdade. No versículo 21 aqui fala: mas agora sim a lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunha pela lei e pelos profetas, né? Então aqui ele deixa bem claro, né, que a lei ela justificou, né, diante de Deus, né, testemunha pela lei e pelos profetas, né? Então a gente vê que os profetas também ajudou nesse sentido, né? Então a gente vê que existiu várias justificações sobre a lei que era mais para mostrar, né, sobre a situação que as pessoas teriam que viver e que não poderia errar, né? Que a lei era uma coisa assim correta e justa que Deus colocou, né? Então aqui a gente podemos ver isso, né? Mas a gente podemos ver que agora a gente não vamos ficar sobre a lei não presta para nada, não é assim as coisas, né? Porque a gente vê que as coisas de Deus, ela é boa, ela é perfeita,
Mas a gente vê que devemos entender que a lei ela não é suficiente para a nossa salvação. Mas as coisas que Deus fez não era errado, era apenas para mostrar os nossos erros e para nos corrigir. Porque Deus ele faz o que é bom para cada um de nós. Deus faz aquilo que é justo e o que é melhor. Né? Então Deus precisava, né, de fazer isso para as pessoas terem uma melhoria sobre ele. Né? A gente vê que é aquela coisa, muitas vezes você ajuda a pessoa, muitas vezes a pessoa vai achar que você está atrapalhando. Né? A gente vê sobre o sentido da lei. Né? É como se estivesse atrapalhando. Não é? Que confusão que deixou na minha cabeça. Quer dizer que agora Deus fez errado, então? Então agora se você vê o apóstolo Paulo falando que não precisava mais servir a lei, quer dizer que eu falei, então você está dizendo que Deus está errado e você é melhor que Deus, é mais ou menos por aí, né? A gente vê que acabou causando uma confusão, né? A gente vê aquela coisa, né? Muitas vezes você vai ajudar uma pessoa e de repente essa pessoa revolta contra você, quer dizer, você não me ajudou em nada, sendo que você se esforçou para ajudar a pessoa em algum sentido, né? Então a gente podemos ver sobre isso, né? Que Deus deixou a lei no Velho Testamento, né? Que os profetas participaram da lei e tudo mais, mas a gente vê que isso era tudo para a justificação de Deus, né? Para as pessoas ficarem livres do erro. Né? Aqui fala, e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui deixa bem claro, né? Que todas as pessoas pecaram, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. A gente vê que a graça de Deus, ela abunda em todos nós, né? Então ela vem em nosso favor, né? Então a gente vê que todos, né, necessitam dessa graça e misericórdia de Deus, né? Então a gente vê que não é a lei que salva, é a misericórdia de Cristo Jesus, né? Aqui fala, sendo justificado, a graça titularmente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, né? Porque a gente vê que a graça ela se manifestou em Cristo Jesus em nosso favor, né? Então a gente vê que devemos dar graças a Deus por isso, né? Que toda a graça ela veio em Cristo Jesus para que nós possamos ser salvos, né? E a quem Deus apresentou como propiação no seu sangue mediante a fé de Deus, e fez isso para a manifestação da sua justiça por ter ele na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Então a gente vê que esse livro de Romanos, ela deixa até assim algumas palavras muito difíceis, né? Como fala aqui, propriação, né? Seria muitas coisas assim que muitas vezes a pessoa acaba não tendo nem sentido, né? Assim, uma palavra tão difícil, mas essa propriação, eu acredito que seria uma maneira assim de você desviar a ira de Deus, né? Como se fosse assim. No Velho Testamento, a propiação do pecado seria aqueles sacrifícios que eles faziam, né? Muitas vezes para pedir perdão dos pecados. Muitas vezes a pessoa pedia perdão até pelos filhos, aquelas coisas tudo, né? Então a gente podemos ver como hoje a gente tem a oração em nosso favor para pedir proteção, né? Para a gente confessar o nosso pecado diante de Deus, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Eu acredito que essa apropriação ela se relata nisso. A gente vê fala também que veio sendo sobre o seu sangue mediante a fé de Jesus Cristo, né? A gente vê que tudo isso veio também pelo sangue de Cristo que veio na cruz, né? E Cristo ele carregou sobre isso. Ele pegou essa propiciação, que seria a ira de Deus, que vinha cair sobre nós, aí Cristo pegou e trouxe sobre ele, né? Mesmo ele sendo justo, para que nós tivéssemos a fé de Jesus Cristo, fosse perdoado por ele. Né? Então a gente vê que Cristo ele pegou uma maldição que não era dele. Né? Então a gente podemos ver sobre a ira de Deus vir sobre nós por causa dos pecados, das falhas, né? Das pessoas que não queriam ele. Né? Então a gente vê que Cristo veio e desviou, né, essa maldição, né? Deixou cair sobre ele. Né? Então eu vejo essa apropriação também no Velho Testamento, que eles faziam isso, né? Desviando, né, a ira de Deus através de servir no sacrifício para perdoar os pecados. E hoje a gente usa também essa apropriação, que seria no sentido de oração diante de Deus. Né? Que se a gente for sincero com Deus e confessar nossos pecados e se for sincero com Deus, muitas vezes Deus pode estar até chateado com a gente por algumas falhas, alguns erros, né? Mas muitas vezes Deus vai desviar a sua ira, né? Ele vai acabar perdoando. Então a gente vê que a gente tem isso a nosso favor, né? Que uma ferramenta forte que a gente tem dentro de Deus é a oração. E a oração, na verdade, ela não tem que ser feita só em nosso favor, né? Tem que ser feita em favor dos outros, né? Pelos nossos irmãos,
para que outras pessoas venham conhecer a Jesus Cristo, né? Então aqui a gente podemos aprender isso, né, diante de Deus, né? Então ele fala para manifestar a sua justiça, por ter ele a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Então fala isso, né, dele deixar, né, os pecados de anteriormente impunes, né? Seria assim, sem maldição, né? Ele perdoando, né? Então a gente vê sobre tudo isso, né, que Cristo fez de nosso favor, né? Então a gente vê que isso é uma coisa muito boa, né? E tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo, né? Então, o que a gente podemos ver, né, sobre essa manifestação, né, da justiça de Deus, né, sobre no presente, né? Também fala sobre o justificador, né? O justificador é outra palavra difícil, né, que fala justificador. Muitas vezes a gente está estudando, muitas vezes a gente nem vê. Está falando justificador sobre o quê? Eu acredito que o justificador deve ser o próprio Cristo Jesus, né? E ele é o justificador no sentido de nos resgatar, de nos salvar. Você tem alguma coisa para falar sobre essa palavra justificador aqui? Você quer entender, né? Isso mesmo, que torna alguém justo, né? Sim. É, com certeza, como está falando de Cristo. Sim. Então, que a gente vê mesmo assim, que seria o próprio Cristo, né? Que fez todas essas coisas em nosso favor, né? O justificador, né? Se nós fomos se tornar justos diante de Deus, é por Ele, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia, né? E por tudo que Ele fez em nosso favor, né? E aonde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que a lei, né? Então fala onde ficarão, né, os orgulhos, né? Foi totalmente excluído por meio de que a lei da obra, não pelo contrário, por meio da lei da fé, concluído, pois, que ser humano é justificado pela fé, independente das obras e da lei. Então aqui a gente fala, né, que sobre a nossa fé, né? A nossa fé, ela é muito importante diante de Deus, né? Então a gente vê que, independente das obras, né, também, a fé também não vai salvar, o que vai salvar sempre é a graça e a misericórdia de Cristo, né? Então a gente vê que a fé também ela é importante, né? Então ela é importante para nos ajudar, mas só a fé também ela não vai nos salvar, né? O que vai salvar mesmo é a graça e a misericórdia de Cristo, né? Como foi falado no interior do estudo, né? Que não há nenhum justo, né? Não tem nenhum santo, como a palavra de Deus fala para a gente ser santo, mas a gente vê assim que é difícil, né? A gente conseguir chegar aos pés de Deus, né? Então a gente vai estar sempre a desejar e sempre com falha, né? A gente vai estar sempre em dívida com Deus, na verdade, né? Isso vai ser até quando Ele voltar ou até quando nós morrer, né? Devemos torcer que a sua graça, a sua misericórdia, ela abranja sobre nós, né? E toma conta da gente, né? Que a gente consiga, né, ser salvo por Ele, né? Porque a gente vê que, felizmente, né, o humano é difícil, né? A gente podemos ver aqui no versículo 9: ou seria Deus apenas Deus do judeu? Será que não também do gentil? Sim, também dos gentios, né? Então, a gente fala que, o apóstolo Paulo fala, seria Deus apenas dos judeus, né? Então, a gente vê que Deus ele não faz essas coisas de pessoas, né? Então, a gente vê que ele deixa bem claro que Deus, ele é um Senhor universal e agora ele veio para todos, né? Então, a gente podemos que ele seria dos gentios, dos gregos, todos mais, né? Então, é que a gente vê que Deus ele está habitando, né, para toda a raça humana, né? Todas as pessoas que quiser chegar a Deus, ele vai ter acesso a Deus, né? Então não tem ninguém exclusivo, né? Então, diante de Deus, não vai ter ninguém melhor que ninguém, né? Então ninguém pode se achar assim, eu sou melhor que esse, melhor que aquilo, eu faço um trabalho melhor, seja melhor. Não, a gente vamos ver que somos todos iguais diante de Deus. O importante é todos nós ser humilde diante de Deus, né? Que a gente vê que é Deus que vai estar olhando a cada um de nós, é Ele que vai ter sua compaixão diante de nós, e vai ser Ele que é justo para justificar a nossa vida diante de Deus, né? Então a gente podemos ver sobre essa importância, né? No versículo 30 que fala, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e a circunciso por meio da fé, anulamos então a lei por meio da fé e de modo nenhum, pelo contrário, confirma a lei, né? Então aqui ele deixa bem claro, né? Que Deus, né? Ele é um só, né? Então a gente vê que Deus sendo um só, né? Então ele
está acima de todas as coisas, né? Então é Ele que vai resolver tudo em nosso favor, né? Então, por mais que um fale eu circunciso, outro não circunciso, precisa disso ou não precisa daquilo, mas é Deus que está acima de tudo, né? Então é Deus que vai olhar e vai ver cada situação, que vai resolver, né? Tem mais algum comentário para falar sobre isso tudo? Acho interessante também a beleza da fé, né? Sim. Porque a fé ela é inclusiva. Quando a gente, por exemplo, existem pessoas que têm doenças que possibilitam elas, por exemplo, pegar uma pessoa que é muda. Ela não vai conseguir ensinar alguém. E é um mandamento que o Senhor Jesus deixou no livro de Mateus, a gente vê que Jesus comissiona os discípulos a fazer discípulos, batizar. Só que não são todas as pessoas que vão ter, por exemplo, a capacidade de fazer, a gente não vai conseguir entrar nas águas e batizar outras pessoas. Quando a gente olha para a fé, o grande beleza da fé é que ela é a confiança em Deus. Então, a confiança em Deus torna a pessoa justa. Não é. Aí, quando Paulo fala sobre essa questão de obras, porque lá no capítulo 1, Paulo fala que as obras vêm pela fé. Ou seja, as obras elas vêm pela confiança em Deus. E Deus olha para essa confiança. Porque quando a pessoa confia em Deus, ela realiza aquilo que ela pode. Eu acho muito bonito isso, porque Deus ele busca pessoas que confiam realmente em Ele. E dentro das capacidades e das limitações de cada um. Então, eu acho muito bonito essa questão da fé que Paulo traz aqui, porque ele mostra essa beleza e essa graça de Deus de fornecer a oportunidade a todos para a salvação. Quando a gente olha para o leproso era uma pessoa excluída. Quando a gente olha para inúmeras outras pessoas, estavam à margem da sociedade. Quando a gente vê Cristo traz as pessoas que estavam à margem para terem a oportunidade de salvação. Então, eu acho muito bonito. Eu vou ler alguma parte que ajuda esse texto também, que Paulo colocou aqui, fala assim: os judeus podiam ter sido que esta condenação universal se aplicava somente aos gentios, mas estava na lei dos judeus. Portanto, obviamente, aplica-se a eles. Deus tratou a todos os homens numa visão para mostrar-lhe que há somente uma porta através da qual ele pode libertar-se. Retire toda a esperança de se justificar como guardião da lei. Ninguém pode ser justo, inocente, com base no caráter e na conduta pessoal. Ninguém ganha justificação por mérito. A lei é uma régua que simplesmente demonstra a tortuosidade de todos os homens. A lei não traz a salvação, pois ninguém consegue ser justificado por obras de mérito que estão e a lei faz. Então é que ele cala a boca de todos os judeus, mostrando todo esse sentido, né? Que a lei ela não traria salvação, né? E eles também não seriam melhor que as outras pessoas, né? Que eles se consideravam ser justos, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? E Deus deixou bem claro, né? Que todas as pessoas precisavam dele, né? Como todos nós precisamos, né? Então todos nós temos essa esperança de Cristo Jesus e sabemos que Ele é o único autor da salvação, né? É só Ele que pode nos salvar, né?